Olá, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, mais uma vez aqui ao vivo, batendo bola na liturgia, para darmos uma passada sobre a liturgia de hoje. Hoje vamos continuar a ver o discurso de Jesus sobre o pão da vida. A gente está vindo essa semana toda, a terceira semana da Páscoa, vendo esse discurso em João 6, no capítulo 6, a gente vem acompanhando isso. E ficamos 2 dias, quarta e quinta, sem entrar. Hoje entramos para a gente fechar, ainda não vamos fechar a semana, que a semana fecha amanhã no sábado. Porém, a gente vai fechar essa passagem lindíssima que tem hoje. Hoje a liturgia é fantástica. É incrível como as coisas acontecem. E a gente vai colocando pedacinhos, juntando os pedacinhos, daí a pouquinho a gente tem um castelo de bênçãos, de graças derramadas sobre nós. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, meu irmão, minhas irmãs, em Cristo, uma boa noite a todos. Aqui. Vamos iniciar hoje a nossa reflexão com a liturgia de hoje, 24 de abril, terceira semana da Páscoa, lembrando-se que o ano litúrgico, nós estamos no tempo pascal, esse tempo são de 7 semanas até chegar em Pentecostes, quando o Espírito Santo ele se manifesta para a igreja e depois voltamos ao tempo comum, até na véspera do Advento. Então, hoje, a gente tá desde do domingo da Páscoa, celebrando o nascimento da igreja, os primeiros passos da igreja, como surgiu. A gente só está lendo nas missas, nesse período, leituras do Novo Testamento. Na grande maioria, Atos dos Apóstolos. Então, o Senhor Jesus, que é o pão da vida, ele vem ao nosso encontro sempre. Sempre. Atrai nosso coração. Quando o nosso coração resiste, de fome verdadeira, ele dá uma forma de atrair, de levar a misericórdia dele até nós. Não importa a minha situação de pecado, quanto maior o pecador, maior é a misericórdia. Então, para fazer uma alusão nisso, hoje a gente vai ver dentro da liturgia a respeito disso. Depois nós vamos encerrar com o texto da misericórdia, como a gente faz sempre, também dentro desse contexto. E, no final, uma oração de um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Salve Rainha, na intenção do Santo Padre o Papa. Esse é o nosso roteiro de hoje. Então vamos começar? A gente tem, a liturgia de hoje, a primeira leitura. Geralmente essas leituras da semana da Páscoa, dessa semana, são leituras extensas, que contam uma história, de cada pedacinho. Semana passada, no início dessa semana, a gente viu com clareza
a história de Estevão, que foi o primeiro mártir, né, da Igreja Católica, o primeiro santo assim martirizado da Igreja Católica. A gente viu que no final, na sua morte, o seu manto, jogaram o seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, quando aconteceu isso, abriu-se o leque para a gente conhecer quem é Saulo. Aquele cara perseguidor, aquele cara que não temia a Deus. E hoje nós vamos chegar conhecendo Paulo, chegando ao nascimento de um novo personagem que estava dentro desse Saulo, que Jesus Cristo conseguiu tirar de dentro desse Saulo uma vida nova. Então, hoje a liturgia vai nos trazer isso. Vamos prestar atenção nas leituras e o Evangelho vai nos dar mais certeza de quem acredita na liturgia, quem acredita na Eucaristia, quem dá a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos passar as duas leituras. Eu, como sempre, tenho aqui na minha frente, né, a minha palavra, a Bíblia. Eu sempre tenho, sempre estou com ela. Porém, eu vou ler na versão da CNBB, como eu sempre faço, porque a versão da CNBB é aquela liturgia diária que todo mundo tem mais acesso, né? E a palavra, a Bíblia, ela é importantíssima para a gente fazer as nossas orações pessoais. Dentro de casa, no seu quarto. Quando quer rezar ao seu pai, né, entra no seu quarto, fecha a porta. É esse momento que nos conecta. Especialmente quando a gente tira uns 10 minutos todos os dias para ter uma conversa com Deus. A gente dá uma lida na palavra e a gente pergunta para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Não é o que eu quero, mas faça a sua vontade, tá? Então, vamos nesse momento fazer essas duas leituras, a da primeira leitura e do Evangelho, e depois vamos dar uma repassada nelas. A primeira leitura de hoje, né, ela está em Atos dos Apóstolos, está no capítulo 9, ela vai do versículo 1 ao versículo 20. É uma belíssima leitura, é uma catequese, é uma espiritualidade muito grande. Então prestemos atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos, 9, de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que se encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele
pela mão e o levaram para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quando ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinha no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperaste as vistas e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como uma escama e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Belíssima história, né? Belíssima leitura. Um pouco longa, mas assim, muito linda. Vamos falar um pouquinho a respeito daqui um pouco. Vamos ouvir o evangelho de hoje. Depois a gente faz um apanhado, a gente dá uma passada tópico por tópico de cada um da leitura e do evangelho. O evangelho de hoje, a gente continua naquele discurso de Jesus Cristo do pão da vida, né? Eu disse na última live que a gente teve aqui, que na Santa Ceia, na última ceia, Jesus ofereceu a Eucaristia, né? E nesse discurso narrado por São João, ele nos apresenta a Eucaristia detalhe por detalhe. Aquilo que ele fez na Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Nesse discurso, no capítulo 6 de São João, ele apresenta para os judeus, de forma geral, o que ele veio fazer e aonde ele está hoje, no Santíssimo Sacramento, vivo, corpo, sangue e divindade. Prestamos atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, está no capítulo 6, no versículo 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Então, essa é a sequência do discurso que Jesus, depois dele ter feito o milagre da multiplicação dos pães, ele atravessou, o mar, foi para lá, para Cafarnaum, e a multidão o seguiu. E chegou lá, a multidão queria sinal. Então, aí Jesus começou, a falar sobre o pão da vida, que é a Eucaristia, que a gente tem ele. Então, a liturgia de hoje, ela nos traz esses trechos de São João, começa a desfazer aquelas ideias que a fé nasce apenas do esforço humano. Eu sempre falei, a fé é um dom de Deus e ela só nasce quando a gente pede através de oração. Sempre bato nessa tecla. Ore, 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 espere e não se preocupe. Padre Pio de Petrocínio. Então, ela não é. Jesus diz algo mais exigente para a gente nesse capítulo. Ao mesmo tempo que Jesus exige, ele dá aquele consolo. Ele não coloca um fardo que a gente não pode carregar. Então, ele faz a exigência, mas em seguida ele dá o consolo. É uma pedagogia divina que a gente entende só através dos olhos da fé, da oração. Não é que Deus puxa as pessoas, como quem vem para mim. Não. É que a graça que a gente alcança abre os nossos olhos por dentro. É como eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você tem uma ferida, você machuca, corta, faz um corte, e você começa a cuidar desse corte. Às vezes a gente pensa que a ferida está sarando de fora para dentro, mas é ao contrário. Você passa o remédio, ela vem cicatrizando de dentro para fora até chegar no final. Então, o que é isso? É a fé. Ela tem que nascer de um desejo profundo de dentro para que você consiga abrir os olhos. O coração, ele passa a perceber que Jesus é o verdadeiro caminho. Quando você abre, isso para Jesus, aí você lembra, ele completa nesse versículo, que está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Jesus fala isso. Todo aquele que ouve o que vem de Deus, vai para Jesus. Ou seja, a nossa fé, ela só não compreende pela mente, mas pelo coração, pela doação. E ser ensinado por Deus
é escutar lá no fundo da alma. Quando você, é aquilo que eu acabei de falar há pouco instante, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, pega a sua palavra, lê, medita e abre os ouvidos para você começar a entender. Então Jesus, né, vem trabalhando. Aí você começa a crer na vida eterna. Então Jesus dá o nome desse dom, nesse evangelho. Eu sou o pão da vida. Ele veio para matar essa fome nossa. Então ele percebe, a gente percebe como as coisas se encaixam entre Deus, Jesus, né, e o Espírito Santo, integrando a perfeição. Então, perceba como a gente vai olhando aquilo que eu falei, colocando pedacinhos, daí a pouquinho a gente tem uma mão cheia de graça. A atração do Pai, para a gente ouvir e aprender, vira fé. A fé, vida eterna. E Jesus como o pão da vida na Eucaristia, quando a gente recebe na Santa Missa aos domingos. Então, Jesus, ele constata o pão antigo, ele tira aquela ideia daquele pão antigo do maná, do povo vindo do Egito, né, acompanhando Moisés, e nos dá uma nova vida, um novo pão. O pão antigo passa e aparece um dom novo, uma perspectiva nova de uma vida que não acaba, né? E Jesus fala no Evangelho: vossos pais comeram esse pão e morreram. Eles comeram o maná lá no deserto e morreram. Isso ele revela o limite da vida humana, o limite real de toda a comida que sustenta o corpo passa, né? Toda a comida que só sustenta o corpo, ela passa, daí a pouquinho você está com fome novamente. E o homem morre. Então, quem vive de matéria, morre. Quem vive do espírito, renasce. A memória do maná, ela é nesse estilo. Portanto, não se... É só uma nostalgia que aquele povo tem, mas é a realidade de um novo que Jesus apresenta. É uma espera para um algo muito maior, para uma coisa muito maior. Então, aí Jesus, né, ele declara a diferença decisiva entre o pão antigo e o pão novo. Esse pão que desceu do céu para que alguém coma dele e não morra. Então ele dá a nova perspectiva de vida em espírito. Lembrando há uns dias atrás da liturgia, lá no início da semana, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que precisa renascer da água, né, e do espírito. Ele ensinou o caminho para Nicodemos. Agora ele ensina esse caminho. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. E como esse mundo está precisando dessa carne, né? E como nós, cristãos, precisamos dessa carne. Este para sempre não é nenhuma poesia, não é nada romântico, é realidade, é vida dada por Jesus, vida real. Né? Entende? Aquela vida, aquele sofrimento, quando eu paro para pensar no sofrimento de Jesus por mim, eu paro para pensar de
todas as besteiras, tudo que a gente faz no passado. E será que eu sou merecedor? Aí eu lembro da misericórdia. Aí eu tenho certeza que aquele sofrimento não foi em vão. Aquela alegria que celebramos na Páscoa, ela continua. Porque o dia que nós nos entregamos a Ele, a vida nova renasce, o brilho volta. Então, Ele nos dá essa perspectiva de vida nova. É como na primeira leitura, morre o Saulo. Saulo morre e Paulo nasce. Então, para a gente ter uma ideia nessa leitura, Saulo era o cara que mais perseguia, o cara que mais corria atrás dos cristãos. Ele morre naquele caminho e nasce um Paulo, como uma Páscoa interior, uma Páscoa privada de Paulo, né? Depois da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que olhar que Saulo, ele vai respirando ameaças. Os primeiros cristãos ali estavam em pânico, estavam apavorados pela perseguição de Saulo, né? E ele começa a perseguir os discípulos, todos aqueles. Mas quando acontece o encontro com a luz que vem do céu, o envolve, ele cai. Ouve uma voz, né, que chama ele pelo nome. É essa voz, é esse cair que eu mencionei há 2 minutos atrás, a respeito de parar para pensar o que eu fiz e o que eu vou fazer da agora para frente. Então, né, Saulo, Saulo, por que me persegue? Escuta essa voz ecoando. Né? Hoje eu paro e penso, aquela voz, por que você está indo para esse caminho? Você sabe que esse caminho não vai te levar a nada. Então a gente tem que parar e ouvir a voz de Deus, né? Saulo, quando ele cai por terra, é como se a antiga vida dele ali se espatifasse. Ele cai, acabou aquela vida. Aí, né, ele fica 3 dias sem comer, sem beber, segundo a leitura. E esse vazio forçado é como se fosse uma espécie de morte da direção antiga que ele estava, do caminho antigo. É isso que quando a gente para fazer um exame de consciência, o que eu fiz hoje na minha vida? O bom cristão, a pessoa, eu nem diria um bom cristão, eu diria uma pessoa consciente, à noite, geralmente antes de dormir, ela deveria fazer um bom exame de consciência. O que eu fiz hoje de bom e o que eu fiz de ruim? O bom eu quero melhorar um pouco mais. O ruim eu quero consertar a partir de amanhã. Esse é o exame de consciência. O que aconteceu com Saulo quando ele caiu? É isso que aconteceu. Ele ficou 3 dias sem comer e depois aquele vazio, né, que dá essa analogia de morte interior. Ele morreu ali. Aí quando Ananias vai, no entanto, vocês perceberam na leitura, quando o Senhor comunica a Ananias para ir a Saulo, ele teme, ele tem medo, porque a fama era a das piores. Então, quando Ananias vai, as palavras são reveladas por Deus, né?
Deus que está fazendo naquele momento. Imediatamente, a palavra fala que, né, a gente tem um sinal externo. O que é esse sinal externo? É uma consequência sacramental. Quando caem as escamas dos olhos de Saulo, começa-se a formar o sacramento do batismo, ali naquele momento. Porque logo, quando as escamas caem, ele foi batizado. E depois que ele foi batizado, ele comeu, voltou a alimentar e se sentiu recuperado as forças. Então, vamos conectar isso. Paulo vinha do pecado, uma luz cobriu. Ele caiu, morreu, ressuscitou por vida nova. Batizado, ele voltou a alimentar. E qual o alimento de Paulo para dar força? A Eucaristia, Jesus Cristo. E daí a pouco começa aquela transformação em Paulo, né? Que ali já não era mais Saulo, ali já virou praticamente Paulo. Começa a revelar, né, que Saulo tem aquela Páscoa. Ele ressuscitou para a vida eterna, para a vida nova. Seu trânsito de morte e vida foi no caminho de Damasco. Ou seja, Deus não apenas troca a ideia das pessoas, ele muda de direção. Deus faz nascer outra vida para que as pessoas percebam o quanto estavam equivocadas. E o batismo marca o início de uma vida nova. Com um novo olhar sobre Deus, sobre si mesmo e sobre os outros. Principalmente dentro das nossas comunidades. A gente começa a olhar com um olhar de mais piedade. A gente passa a ser mais caridoso. A gente passa a tornar-se mais humano. Imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a gente vê isso, que a gente pode mudar. Não há pecado maior do que a misericórdia de Deus. Basta eu querer. Basta eu abrir meu coração e deixar que o dom da fé me leve ao altar do Senhor. Eu sempre falo, aos domingos é o momento de eu recolher a minha graça. Eu peço durante a semana toda que Deus me ajude, que Deus me ilumine, que Deus me faça isso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Todos os meus pedidos estão sendo tudo colocados numa cesta. E essa cesta é colocada lá, na Santa Missa aos domingos, para eu buscar. Se eu não vou, aí eu percebo, ai meu Deus, eu peço tanto e nada acontece. Mas você pede a graça, na hora de buscá-la, você não vai? Então não tem não tem como. E aonde eu busco a minha graça? Na Santa Missa aos domingos, no altar do Senhor, em frente ao Santíssimo Sacramento, na hora da Eucaristia, na hora da missa, na hora que todos os joelhos se dobram
que o meu esteja dobrado para pegar a graça que eu pedi durante a semana. É isso que o Evangelho de hoje nos dá, o pão da vida. E depois a gente vai continuar vendo que chega um ponto que todo mundo sai. Ninguém quer acompanhar Jesus, acha essa palavra muito dura. E Jesus olha para os apóstolos e pergunta: e vocês? Também não vão? Nós vamos chegar nesse ponto. Porém, hoje ficamos assim. O que eu fiz? Né? Qual a minha morte? Porque quando Saulo morre, nasce Paulo. Paulo nasce, né? Isso porque ele se deixou nascer. É na morte do velho homem e vida nova. A gente tem que sempre estar deixando isso acontecer na nossa vida. Porque a luz da morte é a ressurreição de Cristo. Tá? Nossa esperança. Amém? Vamos agora rezar o texto da misericórdia para encerrarmos a nossa reflexão. Porque se deixar eu fico a noite toda falando, né? Mas não tem como. Então, vamos rezar esse terço dentro desse contexto hoje, pedindo a Jesus misericordioso que nos ilumine, que nos sustente, que nos dá o pão da vida, que nos traz vida nova, tá? Então, vamos rezar o terço nesse contexto, pedindo a Jesus misericordioso uma vida nova. Porque ele disse a Santa Faustina: quem reza esse terço, eu sempre vou estar com ele. Então vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nesta primeira dezena desse texto, hoje, nós vamos pedir ao Senhor para atrair o nosso coração para o pão da vida. Jesus misericordioso, dai-me vida nova,
fé viva para me aproximar de Ti, com confiança. Que eu não busque apenas sinais, mas que eu Te receba como o verdadeiro sustento da minha vida. Misericórdia, Senhor, pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, nós vamos oferecer, pedir ao Senhor que faça morrer em nós o Saulo e nasceu Paulo. Tá? Nós vamos pedir isso a Jesus. Jesus, transforma minha mente e meu coração, Senhor. Que a Tua luz me desarme por dentro e me conduza a uma vida nova. Misericórdia, Senhor. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa terceira dezena do texto agora, nós vamos suplicar por Jesus, pela Sua paixão, cura a minha cegueira, Senhor, a minha cegueira interior e fortalece o meu passo na fé. Vamos pedir isso para Jesus nesse momento. Pai de misericórdia, ensina-me a ouvir e aprender de Ti. Sustenta a minha perseverança até que eu viva de Ti e em Ti, Pai. Misericórdia, Senhor. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, vamos pedir para o Senhor saciar nossa fome profunda da nossa alma e ter Ele, junto, sentir a Tua presença. Jesus, pão da vida, dai-me sede de Ti e confiança na Tua misericórdia. Renova meu interior e afasta o desânimo, Senhor. Misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta e última dezena, vamos pedir pela misericórdia, não só para nós. Vamos pedir a misericórdia pelo mundo inteiro, por todas as pessoas do mundo inteiro. Jesus misericordioso, derrama teu oceano de graça sobre o mundo, e especialmente sobre os que sofrem, os que estão longe, os pobres de espírito principalmente, Senhor. Que todos encontrem refúgio na sua misericórdia, no oceano de misericórdia do seu coração. Misericórdia, Senhor. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus misericordioso, derrama, Senhor Jesus, em nós a vossa misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Assim, meu irmão e minha irmã, terminamos aqui o terço da misericórdia para encerrar e depois vamos fazer a oração na intenção do Santo Padre Papa. Eu vou ler mais um trecho do Diário de Santa Faustina. O que Jesus diz para Santa Faustina nesse momento que nós passamos hoje, assim, no contexto da liturgia de hoje. Geralmente eu busco dentro do diário, eu já li esse diário, não digo várias vezes, mas já li umas duas, e toda vez que eu leio, eu sinto o coração sangrando de tanto sofrimento que uma pessoa passou para salvar a alma. E a gente pode fazer isso também todos os dias. Nós podemos salvar a alma de nossos familiares que já faleceram. Nós podemos salvar a alma dos nossos familiares que estão perto da gente, das pessoas que a gente conhece, que não conhecem a Deus. Eles sabem que Deus existe, mas não conhecem a Deus. Saber que existe é uma coisa. Conhecer é totalmente diferente. Então, pelas nossas orações, a misericórdia é derramada e revelada a essas pessoas que tanto precisam. E hoje, o texto que eu escolhi, né, ele está no número 723 do Diário de Santa Faustina. Ele fala o seguinte: as graças que te concedo não são apenas para ti, mas também para um grande número de almas. E no teu coração, esta continuamente a minha morada, apesar da tua miséria. Uno-me contigo e, pondo-a de parte, troco-a pela minha misericórdia. Em cada alma realizo a obra da misericórdia. E quanto maior o pecador, tanto maiores direitos tem a minha misericórdia. Em cada obra das minhas mãos se confirma esta misericórdia. Quem confia na minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos desbaratados, desculpa aí, gente, todos os seus inimigos desbaratados aos pés do meu escabelo. Ou seja, tudo que nós pedimos, a misericórdia faz. Jesus falou para Santa Faustina e fala para a gente que ele entra na nossa miséria e troca as nossas misérias pela sua misericórdia. E que as graças que ele dá para a gente não pode ser só nossa. Nós temos que distribuir essas graças. A misericórdia, ela tem que ser distribuída. Ela tem que ser passada. Amém? Então, para que a gente consiga que a misericórdia inunda esse mundo, nós precisamos de uma igreja mais sólida, mais lúcida, mais atuante. Essa igreja que nós fazemos parte, essa igreja precisa de um líder sólido, na luz do Espírito Santo. Lembre-se, quem guia a igreja é o Espírito Santo. O Santo Padre Papa, ele dirige uma instituição. O Espírito Santo dirige a igreja. Então, para isso precisamos estar sempre unidos em oração por ele, para que a gente possa ter uma igreja sólida, que é a porta
do inferno não prevalecerá sobre ela. Isso eu creio que foi promessa de Jesus. E as promessas de Jesus jamais serão em vão. Amém? Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado mais uma vez por hoje estarmos unidos em oração espiritualmente. Espero muito que na próxima vez estejamos todos juntos. Se você acha que pode trazer mais pessoas para rezar conosco, faça. Fale sobre nós, dá o link para outras pessoas, para a gente unir. Sempre vamos estar rezando o texto da misericórdia. Sempre vamos estar aqui. Não todos os dias, como a gente gostaria, mas todas as oportunidades que a gente tiver. Nós vamos sempre estar evangelizando, sempre levando para o nosso irmão o nome santo de Jesus. Então, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, e até a próxima. Espero que amanhã a gente consiga, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.